Vamos para a nossa aula 61. Fundamentos teóricos e metodológicos da valoração econômica do meio ambiente. Essa próxima aula é um presente, assim. Vamos lá. Fundamentos teóricos e metodológicos da valoração do meio econômica do meio ambiente. Por que valorar o meio ambiente, né? Por que cargas d'água valorar o meio ambiente? A economia tradicional trata o meio ambiente como externalidade, algo que não entra diretamente nos preços de mercado, mas afeta o bem-estar coletivo. De tal modo que a valoração ambiental ela vai buscar mensurar economicamente os benefícios dos recursos naturais e dos danos ambientais, vai procurar guiar políticas públicas baseadas nessa relação de custo-benefício, subsidiar decisões judiciais, indenizações e licenciamento ambiental e estimular a conservação, reconhecendo o valor econômico da natureza. Então, veja bem, não se trata de vender a natureza, mas de reconhecer o que ela tem valor, mesmo sem preço de mercado, ok? Então, alguns tipos de valor associados ao meio ambiente. Valor de uso direto derivado da utilização imediata do recurso, como por exemplo a pesca, turismo e extração de madeira. O valor de uso indireto, benefícios ecológicos sem uso direto, como por exemplo a proteção contra enchentes ou mesmo a polinização. E o valor de opção é relacionado ao potencial de uso futuro, mesmo que não seja utilizado no presente. E aí o exemplo é os medicamentos de plantas desconhecidas. Então, a gente, não só plantas, né? Dentro do contexto que a gente viu no tópico anterior, de que as plantas vai ter ali um conjunto de biota, de microflora e de microbiota junto com elas, a gente nunca sabe no que a gente vai estar precisando e no que a gente vai estar desenvolvendo no futuro. E se beneficiando, né, dessa biodiversidade que foi mantida. Então, a ideia do valor de uso direto, de uso indireto e do valor de opção por no futuro poder realmente estar servindo de modo direto. Não? Os valores associados ao meio ambiente. Tem também o valor de existência, que é a satisfação de saber que algo existe mesmo sem uso, que é algo que somente o ser humano pode mensurar, né, na natureza da sua alma, assim. Então, a preservação da Amazônia com muitas espécies, a onça pintada e tudo mais, né? Satisfação de saber que os animais existem, estão sendo preservados. E também tem o valor de legado, que é o valor de deixar um ambiente saudável às futuras gerações. Como, por exemplo, relacionado à conservação de nascentes, beleza? A base jurídica institucional, a gente vai ter o artigo 225 da Constituição, com a responsabilização por danos ambientais. Vai ter a lei do Plano Nacional de Meio Ambiente, com previsão de indenização por danos e uso de instrumentos econômicos. A lei de crimes ambientais, sanções econômicas, civis e penais. A lei 14.119 do pagamento... Como é que é? Pagamento por serviços ambientais. Lei 14.119. Pagamento por serviços ambientais. Resolução CONAMA e decisões judiciais estabelecem parâmetros de cálculo e avaliação. Métodos de valoração econômica ambiental. Métodos baseados no mercado. A gente vai ter o custo de reposição. Quanto custaria reconstruir um bem natural? Quanto custaria reconstruir o Rio Tietê? Método custo evitado ou defensivo, né? Quanto se evita gastar ao conservar determinado bem do meio ambiente. Né? Valor de mercado direto. O produto que realmente tem preço de venda, né? Como por exemplo a madeira legal, então um método baseado no mercado. Agora métodos baseados nas preferências reveladas.
O método de custo de viagem, descrito por quantas pessoas gastam para visitar um ambiente. A valoração hedônica, diferença de preços entre bens com e sem atributos ambientais. Por exemplo, imóveis perto de áreas verdes, né? Podem estar valendo mais aí nesse quesito. Métodos baseados nas preferências declaradas. Método da valoração contingente. Quando tem, por exemplo, uma pesquisa que realmente está ali te questionando quanto você pagaria para preservar. Valoração contingente. Aí é muito interessante isso também, que tem um aspecto psicológico por trás disso, né? De você responder quanto você pagaria por isso e quanto você paga por isso agora, nesse momento, né? Mas ótimo. Experimentos de escolha que vão simular cenários de decisões entre alternativas ambientais. Os métodos diferem quanto à complexidade, custo e aplicabilidade jurídica. Alguns exigem evidência empírica forte para serem aceitos judicialmente. Continuando, aplicações da valoração econômica. A finalidade, cálculo de dano ambiental em perícias. Vai ter o exemplo de desmatamento ilegal em área de produção permanente, com estimativa de custo de regeneração e perda de serviços ecossistêmicos. Interessante, né? Método de valoração econômica. Então, vai ter o cálculo de dano ambiental em perícias. Também o licenciamento ambiental, que vai avaliar o custo-benefício de empreendimentos no local em que ele tiver sido previsto. Pagamento por serviços ambientais. O produtor recebe para preservar nascente e ou biodiversidade. A compensação ambiental. Projetos que causam impacto devem financiar áreas protegidas. E gestão de recursos hídricos, cobrança pelo uso da água com base no valor ambiental. Desafios e críticas a esses métodos e ideias. A gente está relacionando uma monetarização do inestimável, né? E a implicação é realmente essa questão de reduzir a natureza a um valor econômico, que pode ser algo simplista demais, né? Eu mesmo acho muito perigoso. Tá tratando a natureza como valor econômico dessa maneira. Realmente é uma monetarização do inestimável para mim. Outro desafio e crítica seria a questão das incertezas metodológicas, em que resultados variam conforme premissas ou fontes, né? Às vezes varia conforme eu falei para vocês, conforme a pergunta é feita. Se a pergunta é feita no futuro do pretérito ou no futuro do presente. Então, tudo isso aí vai estar causando certezas metodológicas. Falta de dados ou séries históricas também, né? Essa preocupação com o meio ambiente é uma preocupação muito recente, né? Então, a gente ainda não tem séries históricas confiáveis. Então, vai dificultar aí cálculos, por exemplo, em áreas remotas, né? A aplicabilidade jurídica limitada nem sempre é aceita por juízes sem respaldo técnico forte. Riscos de captura econômica do discurso ambiental. É realmente um grande risco o uso da valoração para justificar a degradação planejada. Olha só. E é muito fácil fazer isso aqui. É simplesmente um jogo de lógica mesmo ali, de palavras que as pessoas sempre acabam passando, né? Mas tudo depende da construção da narrativa correta. E é por isso que a valoração deve ser aplicada com rigor metodológico e postura ética, né, com muita cautela, e nunca deve ser visto como simplesmente uma licença para degradar. Estudo de caso na jurisprudência, a gente já tem esse processo lá do Tribunal Regional Federal 1, que julgou o uso de valoração econômica para definir a indenização por desmatamento em uma área de produção permanente. Então essas coisas vão aparecendo na jurisprudência, depois vão virando, né, os juristas vão transformando isso em doutrina, e aí o negócio vai entrando. ICMBio, com manejo de espécies ameaçadas, ICMBio faz um trabalho excepcional, valorização excepcional, que sempre dá para melhorar muito também, né?
com a valorização dos serviços de polinização de abelhas nativas, e também a Embrapa com o pagamento por serviço ambiental em Minas Gerais, né, como exemplo, em que os produtores receberam entre R$ 100 e R$ 400 por hectare por ano para conservar nascentes e áreas de proteção permanente. Beleza, meus queridos? Então essa foi a nossa aula da vez.